Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu faço os meus fichamentos de leitura através de mapas conceituais. Nesse caso específico, utilizando o software CMapTools. Vale lembrar que a ideia de mapa conceitual ela é adaptável para você fazer também manualmente, com a sua caneta, seu lápis, no papel, no seu caderno, numa folha, etc. Ou, como eu vou fazer aqui, por meio de um software, ou até em plataformas, em sites que você consegue, no Canva, por exemplo, você pode fazer os mapas digitalmente também. Dependendo da situação, eu faço manualmente ou eu faço digital, mas o que eu vou mostrar aqui para vocês, como fazer digitalmente, inclusive por esse software que é o CMapTools, que você consegue compartilhar esse material e incrementar links e imagens nele para deixar ele mais interativo e didático. A primeira coisa que você precisa fazer é procurar lá no Google o site oficial do CMapTools. É esse primeiro aqui que aparece na lista, CMapTools CMap. Clicou aqui, você vai perceber que tem uma série de informações aqui em inglês. Se você descer aqui, vai ter essa opção Download. Clica nela. E você precisa preencher esses dados aqui com o teu e-mail, o nome, sobrenome. Essa é a organização aqui. Como a gente vai fazer um uso doméstico, né, individual, você coloca aqui individual, que é um uso não comercial. Seleciona. Não é obrigatório colocar a organização, né? O país, o sistema operacional que você vai instalar e faz essa conta aqui para ele reconhecer que você não é um bot, né, da internet ou robô, alguma coisa assim. Uma vez que você já preencheu aqui, ele vai liberar aqui, ó, o download respectivo do seu sistema operacional. No meu caso é o Windows 64, eu vou baixar aqui, ele vai fazer salvar, ele vai fazer o download aqui. Eu vou executar ele. Aí a configuração de instalação. Next. Aceita os termos. Você pode configurar de maneira genérica aqui ou especificar alguma configuração. Aí fica a teu critério, fuçar ali. Eu vou deixar genérica mesmo. Instala. Porque ali, por exemplo, você pode provavelmente especificar a localização da pasta que você vai deixar, etc. Next. Instala. Ele vai instalar aqui. Eu vou pular para ser mais rapidinho. Aqui, next. Done. Aí você procura, ó, CMap. Pode abrir, ó, ele vai abrir isso aqui. Permitir o Java. Como vocês podem ver aqui, o nome, a organização e e-mail não necessariamente é obrigatório, mas você precisa colocar uma senha. Vou colocar qualquer coisa aqui. E a página é essa aqui, ó. Abre uma configuração, uma aba geral e essa sem título aqui, que daí você vai conseguir criar. Essa pasta geral, você inclusive pode navegar aqui nos mapas conceituais, né, que está no sistema dos servidores deles, e é onde vai estar o histórico aqui das coisas. Então são duas abas que abriu aqui, não, vocês podem ver. Para criar um novo, só vim aqui CMap, né? Ó, vamos supor que eu abri eu fechei esse novo que criou aqui. Clico aqui em novo, ele vai abrir, ó, tá vendo? Ele cria ali sem título, depois você nomeia ele. Ele é bem simples, bem intuitivo. Quando você dá um clique, um duplo clique, ele abre esse quadradinho aqui. E aí você consegue colocar o texto aqui. Esse painel aqui é o painel das configurações, em que você seleciona o que você quer e pode alterar aqui, por exemplo, os textos, a fonte. E aí sempre especificando aqui, ó, a fonte, o objeto, né, para mexer nas características
aqui do objeto, a linha e as configurações gerais do CMap ali. Isso em termos de instalar o software. Agora eu vou mostrar para vocês, de maneira muito breve, para não estender muito esse vídeo, como que eu faço um fichamento na prática usando o software CMap Tools. O texto que eu vou utilizar é o comecinho do artigo da professora Marilena Chauí, que é um dos textos indicados como obra específica de filosofia para o vestibular da UFPR. E aí, independente do texto, a primeira coisa a se fazer é passar os olhos de uma maneira mais geral para esses elementos. Qual é o gênero do texto? Nesse caso, é um artigo científico para uma revista científica de filosofia. Qual o meio de circulação que esse texto vai circular? Nesse caso, é uma revista acadêmica, né, de filosofia. Quem é o autor? Professora Marilena Chauí, da USP, aposentada, tem uma grande trajetória como filósofa no Brasil. A data de publicação, isso é muito importante, e o tema do qual aquele texto fala. Isso são elementos pré-textuais, de certa maneira, né, que você, batendo o olho ali, você já observa e já consegue, por processos mentais, já ir localizando uma série de elementos que vão ser desdobrados, né, nos interesses do texto, no objetivo do texto e etc. O texto é Cultura e Democracia, esse artigo da professora Marilena Chauí. E daí você já percebe, né, batendo o olho no texto, que é um artigo científico, porque ele vai trazer o resumo, o abstract, né, que é o resumo em outra língua, as palavras-chave, as informações, né, sobre a autora. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos analisar pelo menos esses 2 primeiros parágrafos aqui para a gente não estender muito esse vídeo. E eu vou anotando aqui com essa interface, essa extensão aqui do Google, né, que eu consigo, que é o Paint, né, eu consigo anotar e ir dialogando com o texto aqui. A primeira coisa é identificar, ó, vamos ver aqui, tem no título uma referência, né, uma nota de rodapé. Conferência ministrada em Salvador, Bahia, 11 de novembro de 2007. Então isso aqui é importante a gente pensar que isso aqui se trata de uma conferência que a autora proferiu na ocasião de um seminário, etc, aqui lá em torno de 2007. Então ela está falando por um público nesse contexto aqui de um seminário de cultura e democracia. E aí a gente começa pelo título, como elemento central ali do mapa. Inclusive, reparem que vai ter um tópico aqui, né? Geralmente não existe uma separação apenas de né? Quando se divide num texto, por exemplo, logicamente, você divide mais coisas, né? Então, se aparece um aqui, viu? Vai aparecer o 2 também. Então, o que seria interessante aqui é bater o olho geral no texto, sem ler mesmo, assim, ó. Tem 1, 2, 3. 3 tópicos. Vamos ver. O que mais? 4. 5. Acabou. Então, ó, vamos lá. A gente tem cinco tópicos. Como se trata de um artigo científico, geralmente ele segue um procedimento relativamente padrão. Esses 5 tópicos, eles podem, no caso aqui está enumerado, mas eles poderiam estar com títulos, sem enumeração. Por exemplo, introdução, e aí, no desenvolvimento, vários subtítulos, e depois uma consideração final ou uma conclusão. O que isso é interessante? Aqui no mapa, eu já vou proceder fazendo exatamente isso. Eu vou colocar aqui para baixo, para começar para baixo. 1, 2. Vou puxar para cá, para a câmera não atrapalhar, né? Eu gosto de fazer bem no meio do mapa, né? Imagina que, por exemplo, como eu comecei a fazer muito isso no papel, eu fazia numa folha de sulfite. Então, eu pegava a folha de sulfite, eu gosto sempre de fazer no meio, porque daí eu consigo expandir para todos os lados o desdobramento da espinha dorsal do texto que eu estou tentando desmontar. Mas isso não tem uma regra geral. Você pode usar a sua maneira conforme você acha mais interessante e cria o seu próprio método aí. É importante ressaltar que aqui não tem a ideia de certo e errado nesse procedimento. Por quê? O que vai direcionar isso muito é a prática que você desenvolve com esse fichamento. A sua eficácia nesse processo tem a ver com quanto mais você pratica. Então, beleza. O título é Cultura e Democracia. Então vamos colocar aqui, cultura e democracia.
Como é o primeiro aqui, para eu destacar em relação aos outros, eu posso usar cores diferentes, ó, selecionando aqui a caixinha que eu quero. Eu posso mudar a fonte, né? Eu seleciono ali, muda a fonte, os objetos, a linha e a estrutura das setas ali no CMOP Tools aqui. Objeto eu quero mudar, quero colocar uma sombra, ó. Olha que interessante. Então ele dá um destaque, que é um destaque um pouco melhor. Eu posso, talvez seja interessante, colocar um pouquinho mais de zoom, né? Acho que assim fica melhor, né? Ó, o que é interessante aqui, eu posso colocar informações pré-textuais para fora no canto, né? Então, por exemplo, assim, eu crio uma nova... Ó, isso aqui é importante, ó. Quando eu alterei aqui, ele continua com a formatação dessa alteração. Então é importante você, se você não quer mais essa sombra, seleciona nenhum. Ó, aqui eu quero colocar o nome da autora, né? Marilena Chauí. E eu quero deixar aqui, vou alterar a linha, para eu saber que se trata, ó, o objeto também, eu vou deixar o formato quadrado e vou tirar a cor. Ó, e eu posso, aqui eu poderia, por exemplo, colocar uma espécie de biografia da autora. Eu posso aumentar aqui, ó, selecionando aqui eu posso aumentar a caixa e só digitar o texto. Eu vou deixar aqui no cantinho só para mostrar aqui informações biográficas pré-textuais. Inclusive eu posso acrescentar aqui, se eu quiser, uma referência externa. Posso adicionar um link, por exemplo, da biografia, né, da autora, com informações da professora Marilena Chauí. Mas aqui, por exemplo, eu posso inclusive colocar o link do artigo, ó, copiei ali. Posso fazer isso, ó. Clica com direito, vai adicionar links para recursos, adicionar endereço da web. Ó, nome do recurso, o URL, ó, dá para acrescentar várias coisas e criar inter-relações do arquivo. Então, por exemplo, num único arquivo, você consegue ir interagindo. Então, se você, por exemplo, precisa apresentar um trabalho, você pode usar esse software e ele vai redirecionando para outras coisas, se estiver conectado na internet, etc. Vou colocar aqui o link, artigo. Não precisa da descrição. Artigo, cultura e democracia. Ó, tá vendo? Apareceu esse... Deixa eu colocar aqui. Reparem que tem um íconezinho assim, né? Quando você clica, olha, aparece a legenda que você colocou, você consegue depois acessar ele. Beleza. Cultura e democracia é o título. E não se esqueça que agora eu preciso voltar. Deixa eu só... Ó, tá vendo? Como a última configuração que eu fiz foi aquela alteração ali, então eu preciso voltar todas essas informações. É melhor fazer assim, ó. Você faz tudo de uma vez, depois você faz essas transformações técnicas aqui, né? Ó. Por exemplo, tira a sombra, já tirei, né? Coloca a cor de volta, muda o formato e muda a linha. Ó, é melhor deixar dessa forma e ir fazendo todo o mapa. Depois você muda de cor, faz isso, porque uma alteração ele continua aquela configuração para o próximo, né? Mas então vamos lá. Então a gente tem aqui já o título. Vou continuar aquilo que a gente está imaginando. Essas aqui são as entradas para os capítulos. Os capítulos não, os subtítulos que a gente viu ali. 1, 2, 3. São 5, né? Ó, 4, 5. O que você tem que fazer é clica no quadradinho que você quer e puxa a setinha a partir daqui. Seleciona, clica com o esquerdo e arrasta para onde você quer. Tá? Só para vocês entenderem isso que eu estou fazendo, eu poderia fazer de cima para baixo, né? Eu vou colocar 2 aqui. 2, 3, 4, 5. Aqui no interrogação eu vou colocar acrescentar depois, porque eu não fiz a leitura ainda, tá? Então, tentem entender isso aqui como o processo ainda de feitura. Eu vou botar um inicia apelo.
Só para ficar mais claro o que eu tô fazendo. E aí a gente vai para a leitura mesmo. Beleza, ó. Eu vou anotando aqui para ficar mais claro. Vindo do verbo latino colere, na origem, cultura significa o cultivo, o cuidado. Sempre importante tentar observar o plano mais geral e o plano mais da unidade das informações que estão ali. Ou seja, o elemento mais global, mais geral, é o parágrafo inteiro. O parágrafo inteiro ainda não é a última visão global, porque tem o resto dos parágrafos, né? A junção dos parágrafos vai dar o texto como um todo, o capítulo, por exemplo, e aí os capítulos, um livro, etc. Mas aqui, na primeira unidade, a gente pode pensar assim, tem um parágrafo, e dentro do parágrafo a gente tem períodos. O período, ele começa ali, é da onde começa, e vai até o ponto final. Pode ser também, às vezes, no ponto e vírgula. Mas aí, essa informação até o ponto, esse período, já é uma informação que pode ter uma definição, como aqui, para a gente já colocar lá no mapa. Então, ela está fazendo basicamente uma afirmação, apresentando e caracterizando, né, uma definição. Vinda do verbo latino colere, na origem, cultura significa o cultivo, o cuidado. Vamos inverter aqui, ó, para a gente entender. O que ela está definindo? O conceito de cultura, tá? Então, dá para a gente pegar cultura como palavra-chave, significando cultivo e, consequentemente, cuidado, e puxando uma outra setinha para colere. Ó. O que o texto está dizendo ali, né? Ele está vindo lá do texto. A gente poderia inverter a ordem dessa ó. Cultura, em termos de identificar o esqueleto do texto. Cultura significa cultivo, o cuidado. Essa é a informação fundamental desse período. E cultura, a gente puxa outra setinha. Vem do verbo colere. Puxo aqui e vou colocar para cá. Cultura. Essa seta aqui eu não tô gostando. Eu vou deixar... Ó, posso vir aqui, ó. Escolher... Isso. Eu vou deixar essa aqui. Cultura significa... O que a gente viu lá? Cultura significa cultivo, cuidado, tá? Como sinônimo a gente pode colocar num único quadrinho os dois, por enquanto. Cultivo. Posso colocar dois, mas eu vou colocar junto aqui. Cuidado. E vem do verbo latino colere. Eu posso puxar aqui para cima ou para baixo. Vou puxar aqui para baixo. Se eu ver que vai continuar tematizando cultura aqui, eu posso mudar a ordem e colocar ele para cima ali. Colere. Aí, ó, para sintetizar, posso fazer isso aqui. Latim. Posso colocar em itálico. Eu posso colocar já os conectores aqui, ó. Inicialmente. Posso diminuir aqui. Deixar para 10. Para ficar menor, né? Melhor. Ó, vou colocar todos aqui. Os próximos acho que já vão estar com 10. Cultura e democracia, o artigo inicia pelo tópico 1. Define, né? Vamos pensar assim. Define inicialmente cultura como, né? Ele fala, cultura significa, né? Cultura enquanto cultivo, cuidado. Vindo de, posso colocar do verbo colere. Isso aqui dá para subir aqui, vou subir. Ó, tudo aqui é maleável, né? Eu posso selecionar vários, puxar, ó, um conjunto junto. O que é interessante aqui é que o mapa você pode orientar visualmente as ideias que fazem parte do desenvolvimento do texto. Ó, o que a gente extraiu foi cultura. O texto inicia pelo tópico 1, tópico ou subtítulo. Vou colocar tópico 1, como eu aumentei aqui, vou ter que puxar. Ó, beleza. E aí volta, né? Inicialmente era o cultivo e o cuidado com a terra. Então, ó, a gente pode estender, porque uma ideia que ela já mencionou, ela ressalva um pouco mais, né? Vamos pensar aqui, ó. Cultivo e o cuidado com a terra. Então, essa informação, ela foi acrescida aqui. Donde agricultura com as crianças, donde puericultura e com os deuses e o sagrado, donde culto. Aí ela está aqui exemplificando os desdobramentos linguísticos desse significado original. O cuidado com a terra, agricultura. A relação, o cultivo e o cuidado com a terra, agricultura. Então, ó, terra, agricultura. Com as crianças, puericultura. Com os deuses e o sagrado, culto. Então, essa informação aqui são acréscimos ao que a gente já viu. Ela falou cultura
e o cultivo, certo? Então, ó, aqui mesmo no cultivo, a gente acrescenta esses dois. Deixa eu ver se eu posso deixar um só. E fazendo assim, ó. Isso, acho que é melhor. Cultivo e cuidado com a terra. Cultivo e cuidado com as crianças. Cultivo e cuidado com os deuses. Terra, crianças e deuses. Vou deixar só deuses o sagrado, né? Aí o exemplo, agricultura, puericultura e culto. Então, cuidado e cultivo inicialmente com a terra, as crianças e os deuses. O cultivo e cuidado com a terra recebe o nome de agricultura. O cultivo e cuidado com as crianças, puericultura. Reparem que esse texto ele ajuda também porque ele é muito didático ali, né? Isso facilita bastante. Nem todo o texto vai estar dessa maneira, certo? Ó, você percebe que a gente está desmontando e já pode, com o mapa aqui, reescrever. A gente está reinterpretando já, né? Então, beleza. Com a terra, nomeado. Posso colocar nomeado. Essa relação, né? Ela é nomeada cultivo e o cuidado, inicialmente com as crianças, chamado de... Pode ser chamado aqui também. Vou pôr nomeado. Ali no meio eu vou pôr chamado. Segundo período já foi. Como cultivo, a cultura era concebida como uma ação que conduz... Olha, tudo aqui, o centro da definição é a cultura, né? Então a gente só está acrescentando coisas à ideia de cultura aqui. Ó, o que é, então, como ela era concebida? Uma ação que conduz à plena realização das potencialidades de alguma coisa ou de alguém. Era fazer brotar, frutificar, florescer e cobrir de benefícios. Aqui a gente pode usar como os exemplos, tá? Então, ó, cultura era uma ação que direciona, aí a gente pode usar os termos que estão aqui. A plena realização das potencialidades. Como exemplo, a gente tem fazer brotar, frutificar, florescer e cobrir de benefícios. Então, eu vou ter que usar ali na cultura mesmo, ó. Não, posso descer aqui. Cultura... Isso é legal. As linhas de raciocínio, elas podem ser colocadas em cores diferentes. Para exemplificar só esse parágrafo, eu vou fazer isso e vocês vão entender a linha de raciocínio. Primeiro eu vou terminar aqui, depois eu vou mudar as cores, para você entender que com as cores eu consigo coordenar a argumentação ou enumerar também. Se você quiser, você pode enumerar, tá? Mas eu gosto de fazer isso porque daí eu acabo iluminando, né? Tornando visual ao esquema argumentativo. Então o que ele está dizendo que é uma ação. Eu vou deixar aqui. Cultura, vamos colocar aqui, ó. Reparem que, como eu alterei a fonte, automaticamente a fonte ficou 10, ó, tá vendo? Eu alterei ali, ele já concebida como... Cultura é concebida como uma ação... Vamos esticar mais um pouco. Opa! Uma ação que conduz à plena realização, se eu não me engano, é a plena realização das potencialidades de alguma coisa ou alguém. Aqui eu posso colocar também de alguém ou algo. E aí os exemplos a gente põe justamente nesse esquema aqui. Inicialmente, cultura é concebida como ação que conduz... Eu posso colocar todos esses termos, né? Que conduz... aqui eu estou reduzindo só para ficar mais inteligível e fazer mais rápido, né? Conduz à plena realização das potencialidades de alguém ou de algo. De alguém, ó, de ou, para entender ele. Beleza. E aí, a gente tem os exemplos, né? Fazer brotar, fazer frutificar, florescer e cobrir de benefícios. Vamos pensar. Brotar, agricultura. Frutificar e florescer. Frutificar, fruto. Tá falando da agricultura também, no sentido. Mas aí tem um sentido metafórico. Florescer também, no sentido, mas tem um sentido mais, a possibilidade do sentido metafórico também para puericultura ali, né? O florescimento do desenvolvimento da criança, etc. E cobrir com benefícios está relacionado à ideia de culto. Vamos colocar o algo aqui como brotar. Você brota uma semente, vou fazer assim, ó. Vou colocar os três aqui. Brotar, frutificar, florescer. Aqui, vocês vão perceber que eu tô usando, eu basicamente fiz um esquema do parágrafo todo. Mas isso não necessariamente vai ser assim. É porque como ele tá trazendo informações que são relevantes como definições, então eu decidi colocar, mas vão existir parágrafos que eu vou suprimir coisas porque são redundâncias, são repetições para reforçar o argumento, né?
ou é aquilo que a coisa não é, se, por exemplo, nesse parágrafo que ela estava dizendo, mas cultura não é tal coisa. Isso não é interessante eu colocar no mapa, porque é aquilo que não é. Então, esse não é, ele pode me atrapalhar e é um acúmulo de informação que pode me atrapalhar a identificar aquilo que é mesmo. Então, não vem ao caso utilizar aqui. Alguém, no caso, também está relacionado aqui. Acho que eu vou colocar aqui embaixo para ficar melhor. Eu vou tirar isso aqui. Vou deixar o brotar sozinho. Só selecionar aqui e puxar para cá, ele muda a direção. Clica na setinha ali, né? Ó, ele muda a direção. O brotar eu vou deixar específico a algo. Acho que é mais o florescer, na verdade. Eu vou trocar de lugar. Florescer. Só puxar aqui, ó. Aí. Não ficou muito bom aqui, mas acho que dá pra entender. Eu vou colocar as cores, acho que vai dar pra entender. Porque não dá pra brotar alguém, né? No sentido que tá dizendo ali. A ideia é que eu quis a realização plena das potencialidades de alguém no sentido de florescer, tá? Só pra vocês entenderem. Ó, como florescer de algo como... Beleza, ó. Aqui tá o nosso primeiro parágrafo feito. Tá? E eu vou mudar as cores aqui para vocês verem. Então, a primeira coisa que ele falou foi que inicialmente a cultura era um cultivo. Então, ó, são essas duas informações aqui. Eu posso selecionar com Ctrl, posso mudar as cores. Aí aqui, venho aqui, objeto, por exemplo, ó, cor, azul clarinho. A continuidade do argumento é cultura é cultivo, cuidado, vem do verbo colher. Consequentemente, ele vai falar que a cultura da terra, puricultura, beleza. Então, cultivo vem da terra, das crianças, deuses. Esse aqui vai ser a continuidade do outro argumento. Eu vou colocar, sei lá, em amarelo, certo? E, por último, o que ela fala aqui, como cultivo, era concebido como... Eu vou colocar tudo junto aqui, tá? Porque... é uma exemplificação na mesma cor, como uma ação, realização. Seleciono tudo, venho em cor e colocar um laranja aqui. Laranja. Cada tópico eu poderia colocar uma cor. Aqui eu só estou exemplificando. Geralmente eu costumo mudar não a argumentação. Mudar a cor, não a argumentação, mas os capítulos. Então eu faço um capítulo de uma cor. Depende muito. É muito variável. Aí cabe a você o esquema de ir realizando as tuas práticas aí. Aqui aí eu ainda deixo, né? Porque eu não terminei. Mas basicamente, esse parágrafo aí, ele ficou... Posso pegar isso aqui, colocar aqui. Vou deixar o 100. Aí vai aparecer, ó. Eu posso selecionar tudo aqui e subir ele um pouquinho para ficar melhor. Ó, seleciono tudo. Ó, ele sobe como um todo. Só para vocês verem como que ele fica no final das contas, ó. Certo? Então, ó, o que é interessante. Claro, mas Socratinho, você colocou um parágrafo na folha inteira. Sim, aqui eu fiz de uma maneira simplificada e como esse parágrafo, ele tá definindo, apresentando o tema do qual ele vai tratar e bem didático, o esquema é praticar isso aqui, gente, ao longo de todo o texto. Todo e qualquer texto. Obviamente, os textos, pela sua diversidade, você vai ter que adaptar os recursos de fichamento aqui, porque os textos são variados, têm estruturas diferentes. Mas se você usar isso aqui e experimentando até encontrar o teu melhor jeito de fazer isso, acho que você pode se dar super bem nessa leitura eficaz de textos, né? Geralmente textos acadêmicos, etc. Para salvar, você vem aqui salvar mapa conceitual, você pode exportar ele já direto, né? Como PDF, vou fazer isso aqui só pra gente ver, para mostrar para vocês. Ó, tá sem título, né? Eu vou primeiro salvar, depois eu exporto. Ó, vou salvar ele, salvar mapa conceitual. Vou colocar cultura e democracia. Questão focal, eu vou colocar definição de cultura, tá? Embora eu tô pensando aqui nesse parágrafo que eu fiz, mas só para você como vai ficar salvo ali, para mostrar para vocês como que vai ficar. Mas aqui geralmente seria a questão focal do mapa como um todo, tá? Mas como eu vou salvar só isso aqui, né? É a questão focal desse mapa mesmo. A definição inicial de cultura, na verdade, né? Palavras-chave eu posso colocar cultura, colere, etc. E salvo. Uma vez salvo, eu venho aqui exportar como, posso salvar em imagem, mas no caso aqui em PDF, tá? Reparem que ele aparece o título, já é a questão focal que eu coloquei ali. É aqui que vai ficar, ó, aqui que vão ficar os elementos. É muito bom você salvar, deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês, ó, ele ficou esses dois
esses dois materiais. Se você colocar um monte de link nesse arquivo, ele vai ficar aqui junto. Então é interessante você fazer uma pasta, né? Colocar abrir novo, pasta, criar uma pasta e salvar lá. Eu vou abrir o PDF, ó. E aí tá o PDF. Batendo o olho aqui no esquema, você já sabe remontar a argumentação do texto, né? Então, por exemplo, no texto Cultura e Democracia, no artigo Cultura e Democracia, Marilene Chaui vai expor que, inicialmente, cultura significava cultivo, cuidado. Isso o termo vem do verbo colere, em latim. Esse cultivo e esse cuidado, ele estava inicialmente relacionado ou à terra, na forma que recebe o nome de agricultura. Esse cultivo estava inicialmente relacionado às crianças, por exemplo, no termo puericultura, e também esse cultivo, esse cuidado, inicialmente relacionado aos deuses, na forma do termo da palavra culto. Cultura também, nesse início, era concebida como uma ação que conduzia à plena realização das potencialidades de alguém ou de algo. E essas potencialidades tinham a ver com, no caso de alguém, com florescer, e de algo no sentido de brotar, frutificar e também florescer. Essa foi a argumentação. Provavelmente, ali na sequência do argumento, ela vai contrastar essa definição inicial com alguma outra que se transformou. Pode ser? Não sei. Então perceba, é interessante perceber que essa organização do esqueleto do texto bem feita vai fazer você entender muito claramente a construção argumentativa do autor, certo? Eu espero ter ajudado vocês. Se você gostou do vídeo, dá like, cogite a possibilidade de ser membro e ajudar o canal. Comenta aí se você faz esse tipo de fichamento, se você usa mapa conceitual, se você faz diferente, coloca aí nos comentários. É interessante também saber como que as pessoas fazem os seus próprios fichamentos dos textos. É tipo um videogame, só que você não joga, você fica vendo outra pessoa jogar.